breve. Vamos então entrar para o coração da nossa mensagem. Aleluia. Glória a Deus. Quem não está a jejuar, diga amém. Ok. Eu queria primeiro, porque eu sei que para algumas pessoas pode ser o primeiro jejum a fazerem com essa temática e às vezes pode soar estranho nós orarmos sobre a temática de altares, amém? Então, algumas pessoas, e eu entendi a direção do Espírito, Deus é perfeito, amém? Nós começamos um trabalho a falar sobre altares e o Senhor nos conduziu então a esse jejum. Você não está a vir também está um vazio de informação, amém? Nós fizemos quantos domingos sobre, qual foi o nome da nossa série? Agora, era Reis Sacerdotes, não é? Foram quantos domingos? 3 domingos, amém? E nestes 3 domingos, uma das coisas que nós muito falamos era o quê? Era sobre o quê? Altares, amém? Não falamos sobre altares. Então, você tem mínima noção do que é, amém? Mas eu queria começar, uma vez mais, explicando, para elucidar o entendimento dos nossos irmãos, sobre essa questão. Quando nós falamos de altares, primeiro, nós não estamos a falar necessariamente de uma plataforma física, amém? Eu expliquei que no antigo tempo, o grosso dos altares, sobretudo aqueles altares que eram construídos de forma esporádica ou em lugares não programados, eles eram feitos em bases de quê? Quem falou pedra? Amém. Eram pedras, eram amontoados de pedras que se faziam, e eram nessas pedras que se sacrificavam os animais, que se apresentavam os holocaustos, amém? Mas eu quero que você entenda e saiba também que em alguns lugares, por exemplo, em alguns templos, no templo do Senhor, em alguns lugares em que eram tidos como santuários, os altares eles não eram pedras, os altares eram como eles chamavam de mesas, é como se fosse uma estrutura como essa. Imaginemos uma coisa como essa, mas menor, amém? Uma estrutura que eles chamavam de mesa. Era uma mesa, uma espécie de uma estrutura que já era de construção definitiva, amém? Que já não eram só pedras amontoadas, que de acordo com a possibilidade ou com a técnica de construção da altura, aquele altar já beneficiava daquilo que nos dias de hoje chamamos de reboco, é isso, não é? É reboco, não é? Vocês estão aqui? Aham. De reboco, então já era uma estrutura um pouco mais definitiva. É por isso que você vai ver na Bíblia, e hoje vamos ver, que Deus ordenou que se partisse altares. Então, não se parte algo que pode ser movido, só se parte algo que está o quê? Come on, somebody. Algo que está o quê? Fixo, né? Preso, algo que é imóvel, se podemos assim dizer, amém? Então, o altar que hoje nós lidamos e trabalhamos não é propriamente a coisa física, porque se nós tivéssemos que lidar contra o altar físico, muito provavelmente nós teríamos de ir para o lugar em que o altar físico se encontra e lidar com ele de forma física. O altar que nós lidamos hoje é a cobertura espiritual que esse altar cria, que esse altar criou, que esse altar movimentou, deu à existência. Aleluia. Então, primeiro eu quero que você entenda, anota aí para elucidar o seu entendimento, o que são altares. Anote aí, por favor. Altares são plataformas que ativam, que criam ou mantêm coberturas espirituais. Altares são plataformas que ativam, que criam e mantêm, porque o altar não só cria, mas o altar pode manter aquela cobertura, aleluia, que ativa e mantém coberturas espirituais, amém? Como é que nós podemos, por exemplo, edificar um altar?
Para você entender que um altar não precisa necessariamente ser uma moldura como essa. Por via de um ritual, nós podemos formar um altar. Por via de sacrifícios, nós podemos edificar um altar. Por via de oferendas, nós podemos edificar um altar. Algo que você talvez não sabia, por via, e falamos sobre isso ontem, da oração, você pode fazer o quê? Edificar um altar. Veja, por exemplo, e aqui vai como recomendação, na sua própria casa, tenha um lugar específico, que é o lugar que quando você quer intimidade, comunhão, buscar a Deus, é o lugar que sempre você lá vai. O que é que vai acontecer? Quando você transformar aquele lugar, por exemplo, o teu quarto, e, por exemplo, eu no meu quarto, vezes há que eu oro circulando pelo quarto, às vezes dá para fazê-lo, mas eu tenho um canto específico que sempre que eu estou no meu quarto em oração, é o canto em que eu fico. E verdade é, amados irmãos, que grande parte, vejam, grande parte das coisas que eu recebi de Deus naquele quarto, não foi no outro canto, foi naquele canto. Vocês lembram-se de Jacó? Fez o quê? Deitou sobre um lugar que era o quê? Um altar que Abraão tinha erguido. Ele não foi orar. Jacó nem sequer sabia. Amém ou não amém? Mas só que aquele lugar mantinha o quê? Uma cobertura. Os americanos chamam de covenants. Mantinha uma aliança, mantinha uma presença naquele lugar. E pelo fato de, ainda que inconscientemente, ele ter se envolvido com aquela posição, ele viu o quê? A Bíblia diz que ele viu os céus abertos e anjos descendo e fazendo o quê? E subindo. Mas veja que já não tinha nenhuma estrutura ali. Isso para dizer o quê? Que o altar nos dias de hoje, e mesmo antigamente, muitos deles não eram feitos sob estrutura. Se você for para a casa do quimbandeiro, você não vai no nome de Jesus. Mas, por exemplo, a quem já foi, as coisas velhas já passaram, isso tudo se fez novo. Quem nunca foi, nós vimos em filmes, novelas, séries e tudo mais. Nós vemos que tem um lugar específico que aquele sacerdote das trevas faz o quê? O sacrifício. Amém ou não amém? Normalmente, alguns têm uma capela, outros têm aquilo que nós chamamos de estrela de Davi no chão. E é naquele lugar específico, alguns fazem num canto do quintal. É naquele lugar específico que você vai ver que sempre que ele quer matar uma galinha, sempre que ele quer matar um cabrito, sempre que ele quer dar um banho em alguém dentro de uma bacia, com águas, com folhas, ou sempre que ele quer atrair a presença de uma entidade espiritual, você vê que ele faz naquele lugar. Ele não faz num outro lugar. Por quê? Porque aquele lugar onde aquele trabalho é feito é o quê? É o altar. É o lugar que mantém a covenants, a cobertura, que mantém a aliança, que mantém a presença, que atrai a intercomunicação com esse espírito. Aleluia. Então, quando nós estivermos a orar, por exemplo, para quebrar altares, nós vamos estar a quebrar o quê? A aliança que o meu avô, o teu bisavô, o teu trisavô fez naquele lugar contra a geração dele. Pode não existir uma pedra, mas vou dar um outro exemplo. Não estou a dizer que você precisa de ir para aquele lugar para sentir a presença de Jesus. Mas várias pessoas contam testemunhos que vão para lugares em Israel, no túmulo de Jesus e outros pontos que hoje são mais pontos turísticos para alguns. Mas alguns vão com uma convicção espiritual e chegam nesses lugares e muitos testificam que visitações divinas, visitações angelicais. Muitos testificam que sentem a presença de Deus. Por quê? Por causa do que foi trocado, do que foi ativado naquele lugar. Um outro altar, por exemplo, um outro lugar que nós usamos livremente, mas outros usam para outros males, por exemplo, é a praia. Você sabia disso? Você sabia que você sabe disso? Nas praias, nos rios, as pessoas vão e fazem oferendas. As pessoas procuram lá o sacerdote das trevas. Depois de um ato, o sacerdote diz: vai para o mar, leva vinho, leva flores, leva peixe, leva carne, leva pão, leva isso e coloca ali no mar. Então, o mar é o quê? Para nós,
pode ser um lugar de tomar banho, para o pescador é um meio de trabalho, mas quem quer fazer obras das trevas e interagir com o espírito das águas e outros, o que ele faz? Ele é conduzido para ir para aquele lugar. Então o mar pode ser um altar. Aleluia. Um outro altar, por exemplo, que se ativa, ou uma outra forma de se ativar a altares, é por via de palavras. Eu falei no caso da oração, de você ter um caso específico na tua casa em que você ora, aquele lugar vai ser o teu lugar de intercâmbio e de comunicação com Deus. Mas, por exemplo, pessoas há que ativaram altares e entidades, porque todos os dias vão para um determinado lugar e falam palavras contra determinadas pessoas. Eu falei na abertura ontem, na abertura do nosso jejum, que existem aqui mesmo na nossa cidade de Luanda, alguns pontos, alguns entrocamentos, alguns pontos específicos da cidade, que você vai ver que todos os meses acontecem ali acidentes. Por quê? Porque há um altar ali que lhe foi dado uma autorização, uma legalidade, e ele cobra o sangue de pessoas todos os santos meses. Eu dei o exemplo do que acontecia na ilha de Luanda. Algumas pessoas diziam, não, fulano estava bêbado. E até que muitos de nós começamos a testificar acidentes de pessoas que não consumiam. E que contaram-nos que viram a pedra se mover. Não, a questão não é a pedra se mover. É o que foi feito naquele lugar. O que alguém queria receber. Alguém já disse, no mês de janeiro aqui na ilha vão ter que tombar X vidas. No mês de fevereiro aqui na ilha vão ter que tombar X vidas. No mês de março aqui na ilha vão ter que tombar X vidas. É por isso que muitas das vezes, sem entendermos, hoje ouvimos menos, mas alguns anos atrás, sem entendermos, nós ouvíamos acidentes que não faziam sentido. Mortes, muitos de nós estamos aqui, perdemos amigos, familiares e parentes em acidentes na ilha de Luanda que não tinha lógica a forma como aquela pessoa morreu. De repente perdeu o controle, de repente bateu contra algo e o carro ficou completamente escangalhado. Não foi obra do acaso, não foi um problema técnico. Há pontos específicos que foram consagrados a determinadas entidades. O que acontece? Quando esses pontos são consagrados a essas entidades cobram de volta o que lhes foi dado, o que lhes foi consagrado. Você acha que, por exemplo, uma família que tem 10 mulheres, das 10 mulheres, todas têm vários filhos, mas nenhuma casa, nenhuma noiva, nenhuma vai formar lar, e algumas pessoas vão dizer, não, fulanas não têm sorte no amor. Não é sorte no amor. Lá atrás, alguém disse assim, olha, eu quero isso e em troca eu vou te dar a vida sentimental das minhas filhas. Ouça, tem pessoas que até hoje não estão a procriar, a reproduzir, a gerar filhos, não é por causa de doenças, já foram para hospitais e não entendem como é que o meu ventre não se abre, como é que eu não gero filhos, como é que eu não me torno mãe. Lá atrás alguém disse, eu quero prosperidade e em troca eu te dou a maternidade dos meus filhos. Mas esse lugar que às vezes a mãe, o pai, o avô, o bisavô, o tio, a pessoa que às vezes cuidou daquela criança foi, hoje pode já não existir. Hoje esse lugar pode já ter lá construído outra coisa. Como é que você parte esse altar? Destrói o prédio, vai lá partir o que era antes? Não. Só pode ser na dimensão o quê? Espiritual. Então quando nós estamos a lidar, vou dar um outro exemplo para você poder entender. Tem pessoas aqui que a vida deles não avança em nada que fazem, mas não é por causa de algo que está a vida da família deles, é por causa do bairro em que vivem, é por causa da rua em que vivem, é por causa de algum lugar em que passaram, porque lá alguém consagrou aquela rua e disse, aqui vai ser a rua dos bêbados, aqui vai ser a rua das prostitutas, aqui vai ser a rua dos miseráveis. E a pessoa não consegue entender, por que eu não estou a evoluir? Veja, eu vou falar sobre isso na quarta-feira. Por isso é que Deus disse a Abraão, Abraão, não vai dar certo aí na casa do teu pai. Você tem que sair. E sabe o que mais tinha na casa do pai de Abraão? Altares. O pai de Abraão adorava falsos deuses. E não ia dar para Deus fazer o que queria fazer na vida de Abraão, estando Abraão num lugar com uma energia negativa, com uma energia que fluiria contra a energia de Deus. Só foi por essa razão que Deus disse, tens que sair da tua parentela. O pai de Abraão, eles eram de Ur dos caldeus.
Abraão não adorava Deus, nem o pai deles. Eles adoravam outros deuses. Se possível for, eu vou trazer o nome desses deuses aqui na quarta-feira. Então tem muita gente que a vida dele não está a progredir. Não é por causa de uma maldição da família. Entrou numa casa errada. Entrou numa rua errada. Entrou num bairro errado. E alguém, olha, vou dar um exemplo. Tivemos um caso aqui na igreja. De alguém que arrendou uma casa. Foi para aquela casa. E naquela casa, todos que entravam naquela casa ficavam doentes, secavam, morriam. Acho que a pessoa falou com a pastora disse, essa luta não é tua, sai dessa casa. Sai dessa casa. Porque você vai estar travando uma batalha que não é tua. Quando a pessoa foi a fundo do problema, disseram, não, olha, o marido da senhora apanhou não sei o que, secou, morreu. A senhora dona da casa apanhou não sei o que, secou, morreu. Veio um inclino aqui, desculpem o uso da expressão sem soar preconceituoso, mas foi assim que eles disseram. Veio um branco aqui, o branco que tudo estava... Você sabe que branco em Angola quase que não dá errado. Não, é quase impossível um branco em Angola dar errado, amém ou não amém? O branco veio aqui com tudo a correr bem na vida dele. De repente a vida do branco começou a dar torto. O branco abandonou a casa com renda. Porque as pessoas, quando descobrem o histórico da casa, abandonam a casa. O que está a fazer as pessoas entrarem aí secar? É um altar. Consagrações ali, trocas ali, coisas que foram ativadas. Então, não importa o quanto você vai trabalhar, enquanto você estiver a viver naquela casa, você recebe aqui, alguém te tira daqui. Você recebe aqui, alguém te tira daqui. É por isso que às vezes é importante, veja, é quase impossível saber a história da casa em que você vai viver. Porque o próprio senhorio é bruxo, ele não vai te falar a verdade. Ele quer dinheiro no bolso. Mas pelo menos eu e você, quando vamos entrar para determinados lugares, desenvolvemos a cultura de fazermos o quê? Consagração dos lugares. Trocar a legalidade, trocar as autoridades, trocar os comandos. E viver uma vida contínua, nós que somos cristãos, de oração naquele lugar. Por quê? Porque quando nós oramos nos lugares em que trabalhamos, nos lugares em que vivemos, aonde estão as nossas empresas, os nossos negócios, nós estamos a estabelecer o quê? Um novo altar. Um novo governo, um novo comando, uma nova autoridade. Então, quando nós estamos a falar de altares contra altares, nós estamos agora a falar de quê? Nós estamos do lado de Deus, vamos usar do altar de Deus, vamos usar de você como altar para combater qualquer força, porque o problema não é só o altar que nós queremos combater. O problema é que nós queremos combater o que o altar o quê? Ativa. Porque quando você estabelece um altar, automaticamente você ativa a autoridade ou a vida de um espírito. O que são altares? Anota aí, altares são plataformas que autorizam ou legalizam espíritos para se moverem na terra. Só existem duas formas que os espíritos têm autoridade para se moverem e se manifestar na terra. Primeiro, por via do corpo humano, e segundo, por via de altares. A prova disso é que você vê que Satanás, anjo caído, não falou diretamente com Eva, teve que fazer o quê? Possuir uma serpente, para a serpente enganar quem? Vocês estão aqui? Então, altares autorizam espíritos a agirem na terra. Autorizam espíritos a agirem na nossa vida. Mas nesses 7 dias serão altares contra altares. Será o altar do nosso Deus contra o altar das trevas. E veja, toda vez que um altar foi erguido a Deus para contrapor o altar das trevas, a vitória sempre esteve do lado de Deus. A vitória sempre esteve do lado do povo de Deus. E eu acredito que é isso que Deus vai fazer nesses 7 dias. Colocar a vitória nas tuas mãos. Colocar a vitória do lado da tua casa. Colocar a vitória do lado da tua família. Ou alguém acredita que Deus vai fazer isso? Me dá um amém, um glória a Deus. Veja. Jesus. Anote aí. O que são altares? A última definição e eu vou avançar. Altares são meios de interação com, aqui eu queria colocar com Deus, mas não vamos colocar com Deus, vamos colocar com entidades espirituais. Por quê? Porque os altares não são usados só para falar com Deus. No reino das trevas também usam, amém? Então você coloca aí, altares são meios de interação com entidades espirituais.
Altares são plataformas de respostas e de trocas. Altares são plataformas de respostas e de trocas. Você vai ver que no Antigo Testamento, quase sempre que o povo de Israel precisava de uma cura, uma restauração emergente, eles recorriam logo para o altar de Deus. Para sacrificar a Deus, para jejuar a Deus, para buscar a Deus, para ver e ouvir o que Deus tinha reservado para eles ou o que Deus poderia fazer por eles e para eles. Juízes capítulo de número 6. Abra aí bem rápido. Juízes capítulo de número 6. Juízes capítulo de número 6. Quem já achou, diga amém. Quem não achou, diga eu vou achar. Juízes 6. Podemos começar no 23? Já? Todo mundo achou? Vamos lá. Juízes 6, 23. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Porém o Senhor lhe disse aqui a Gideão: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão fez o quê? Edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber o quê? O segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares da onde? Do bosque. Cortares da onde? Então Gideão fez o quê? Tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o quê? O altar de Baal. Vamos lá. Derribado, e o bosque que estava ao pé dele estava cortado. E o segundo boi foi o quê? Oferecido. No altar que? No altar que fora edificado, ou no novo altar que tinha sido edificado. Veja, a história é que no tempo de Gideão, Israel estava a passar por uma crise. A Bíblia diz que eles plantavam, e quando chegava a estação da colheita, os adversários, os inimigos vinham e levavam toda a colheita e destruíam todo o campo. A Bíblia diz que isso era tão grave, que eles chegaram a viver escondidos em grutas, chegaram a viver escondidos, se posso colocar assim, em cavernas. Por quê? Porque a dada altura os adversários, os inimigos poderiam vir. Então eles preferiam perder os bens, perder as posses, mas não perder o quê? A vida. Mas a verdade é que em meio a toda essa circunstância, Jesus, o meu telefone, não sei se a carga vai aguentar. Em meio a toda essa circunstância, a Bíblia diz que existia o quê? Um altar erguido no meio deles. Até que Deus visitou um homem chamado Gideão e disse: Gideão, eu serei contigo, tu destruirás os teus adversários como sendo um homem só, mas vais formar um exército e papapá e papapá. Gideão, a Bíblia diz que Gideão teve dúvida de que era efetivamente o Senhor a falar. A Bíblia diz no versículo número 21 que ele disse: Senhor, se és tu, aguarde ali até que eu volte. Ele foi para casa, pegou um cabrito, preparou um pão, colocou sobre a pedra
E a Bíblia diz que o anjo tocou sobre aquela pedra e fogo saiu e consumiu a oferta de Gideão. Até que o Senhor disse a Gideão: Gideão, fique calmo, paz seja contigo. Quando Deus disse a Gideão, paz seja contigo, Gideão disse: ok, como eu já tenho provas de que quem está a falar comigo é Deus, então eu vou erguer aqui no nosso arraial, o quê? Um altar para Deus. Deus não reprovou Gideão por ter erguido um altar para ele, mas Deus disse: Gideão, não é suficiente ergueres um altar para mim, porque o problema é, enquanto tu estiveres a clamar no meu altar, vai ter sempre algo a fazer o quê? Ponto de contato e energia negativa contra o que tu ergueste para mim. A verdade é, Gideão, que tu tens que localizar o altar de Baal, que Baal é um deus falso, que é da casa do teu pai, e faz o quê? Destrói esse altar, quebra esse altar, cancela esse altar. Só depois é que tu vais pegar o boi do teu pai e trazes para o altar que ergueste para mim e sacrificares a mim. Porque enquanto tiveres a sacrificar a mim e tiverem outros altares a receberem sacrifícios para Baal, tudo que eu, Senhor, quero fazer na tua vida vai ser o quê? Afetado, vai ser limitado, vai ser estagnado. O que Deus estava a ensinar a Gideão era: Gideão, se o altar de Baal não respondeu, não se preocupe, erga um altar para mim, sacrifique para mim, porque o meu altar vai responder. Se o altar de Baal vos trazia estagnação, o meu altar vai vos trazer velocidade. Se o altar de Baal vos fazia se esconder dos vossos inimigos, o meu altar vai fazer os vossos inimigos fugirem de diante de ti. Ou se o altar de Baal não trazia respostas e os resultados que vocês anseiam, o meu altar vai trazer mais do que os anseios do vosso coração. Se o altar de Baal não resolvia os vossos problemas, Gideão, vai buscar o melhor boi do teu pai e sacrifica nesse altar que vais erguer para mim, e você vai ver o meu altar a colocar os teus inimigos debaixo dos vossos pés, coisa que o altar de Baal não estava a fazer por vocês. Gideão, quebra o altar de Baal e deixa esse altar erguido para mim, porque agora, veja, a luta parecia ser de um povo de Israel contra os medianitas. Acho que era esse o povo que combatia Israel. Nos olhos de todo mundo eram lutas de quê? De homens contra homens. Mas Deus estava a dizer: o problema agora já não é luta de homens contra homens, agora é luta de altares contra altares. É luta de altares contra altares. Veja, a grande evidência está no facto, para você entender, que não é uma luta de homens contra homens. Se fosse uma luta de homens contra homens, teria de ser uma luta aparentemente justa. Seriam 10 mil homens contra 10 mil homens. Gideão até convocou um grande número de soldados, mas Deus disse: eu não preciso de muitos, Gideão, porque quem está a lutar por ti e pela nação não é o teu braço, não é a tua força, é o Senhor que invocas nesse altar, é o Senhor que clamas nesse altar. Gideão, você vai mandar voltar o maior número de homens para casa, você vai mandar voltar o maior número de pessoas para casa, e com 300 homens você vai matar milhares, você vai destruir milhares, você vai vencer milhares, você vai pôr milhares a fugirem de ti. Por quê? Porque agora não é a força do teu braço, Gideão, não é a força da espada, é a força do Deus que é clamado no altar, é a força do Deus que é sacrificado no altar, é a força do Deus que é invocado aonde? No altar. Onde é que você já viu 300 pessoas lutarem contra 10 mil pessoas, 15, 20 mil pessoas, e 300 pessoas voltarem para casa intactas, vivas? Ah, você não está entendendo. Eu estou a dizer que nesses 7 dias de sacrifício, altar contra altar, coisas que o teu braço de forma normal não poderiam alcançar e produzir, a voz do altar vai falar por ti, a voz do altar vai em avanço, a voz do altar vai te dar essa vitória, a voz do altar vai te dar esse resultado. Ou quem acredita que o altar responde, vai me dar um amém bem forte no nome de Jesus. Oh, veja, o problema é, por isso é que eu comecei a explicar no princípio, que você tem que entender que hoje nós não temos que ir partir o altar. Por quê? Porque a Bíblia diz que, nós lemos, que a Bíblia diz que de manhã quando eles acordaram, o que é que eles descobriram? Come on, o que é que eles descobriram? Um altar destruído, um altar quebrado,
Um altar partido. O pior era o quê? O altar que eles invocavam, o altar estava quebrado. E veja, Gideão teve a graça de saber aonde estava o altar, que estava a estagnar os resultados deles, que estava a colocá-los dependentes dos inimigos, que estava a impedir o avanço deles. Eu e você não temos, mas veja o que eu descobri nas Sagradas Escrituras. Jeremias capítulo de número 23, versículo de número 29, a Bíblia diz que o Senhor diz assim: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo e como machado, que os miúça penha. Pastor, não estou a perceber. Significa que se Gideão sabia aonde o altar estava e pegou um martelo e quebrou o altar, você pode não saber aonde o altar que está a limitar a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus resultados, a condicionar alguma coisa à tua volta. Você pode não saber aonde está, mas só que Deus está a dizer: a minha palavra, ela é como martelo. Você não sabe, mas a minha palavra vai lá e vai quebrar. E a minha palavra, ela é como fogo. Você não sabe, mas a minha palavra vai lá e vai queimar e vai carbonizar. Veja, eu sei que muitos de nós aqui somos jovens e alguns podem estar dizendo assim: mas não tem nenhum altar contra a minha vida, não tem nenhuma obra do inimigo contra a minha vida. Você já ouviu falar em algo chamado inveja? Irmãos, o número de pessoas que têm a vida arruinada, vou dar um exemplo e você vai testificar que você já passou por isso. Quem aqui estava a construir algo e chegou num grupo de pessoas e disse: a próxima semana vou começar a trabalhar, a próxima semana vão me dar $1 milhão, a próxima semana vou fazer aquela viagem, olha, tu a namorar com fulano, tem bué de dinheiro ele, a família dele é boa, tu a namorar com ciclano, e daqui a nada, como algo inexplicado, tudo estava bem. Foi só você começar a dizer: vou viajar, vou construir isso, vou ser contratado, vou ser assado, vou ser cozido. Você sentiu que tudo começou a esmoronar. Só quem já passou por isso vai levantar a mão. Ok. A irmã Rosa, a irmã que os irmãos nunca passaram por isso. Quem já passou por isso, levanta a mão. Nunca passou por isso? Eu quero pregar para os que já passaram. Levante sua mão só para pregar para os que já passaram. Isso, os que já passaram. Isso. Irmãos, eu também já passei. Você sabia que a inveja é a forma mais sutil de se construir um altar? Porque veja, o que fez o Antônio não gostar ou falar coisas contra o meu projeto e daqui a nada o meu projeto secou? A inveja é do capeta, é do capiroto. E quando as pessoas começaram a sentir inveja do teu relacionamento, veja, aquele sentimento negativo atraiu um espírito que começou a procurar: ok, essa inveja é direcionada contra quem? Essa inveja é direcionada contra quem? E isso fez com que o teu negócio se secasse, com que o teu relacionamento se secasse. Nesse momento que eu estou a falar, tem pessoas que estão a projetar coisas, a construir coisas e já contaram para outras pessoas. Colegas já sabem que o nome que vão chamar é o teu, familiares já sabem que a pessoa que vai ser indicada és tu, amigos já descobriram que a tua namorada é a mais bonita da roda, que o teu namorado é o mais rico do grupo, e pessoas estão a dizer: por que ela? Por que sempre ela? Por que sempre ela? Nesses 7 dias, se há alguns anos atrás isso funcionou, fechou tuas portas, roubou os teus resultados, mas nesses 7 dias não vai ser desse jeito, não vai ser dessa forma. Nada nem ninguém vai fechar e condicionar os meus e os teus resultados. Nada nem ninguém vai em 2024 condicionar mais os meus e os teus resultados, as minhas e as tuas conquistas, a minha e a tua promoção, a minha e a tua elevação. O Deus do altar vai falar por ti. Ou quem acredita que Deus vai falar por ele? Quem acredita que Deus vai falar por ele? Quem acredita que Deus vai guerrear por ele? Quem acredita que Deus vai pelejar por ele? Quem acredita que dessa vez é dessa vez? Quem acredita que agora é agora? Quem acredita que chegou a sua hora e a sua vez? Oh, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que os miúça, a penha é a minha palavra. Veja, nós vamos orar, mas eu quero que você entenda algo. Todo altar, ele está associado a 4 elementos. O primeiro elemento é o sacerdote. Quem é o sacerdote? O sacerdote é a pessoa que instrui o sacrifício.
O segundo elemento é o sacrifício. O sacrifício é o que é dado em troca do que se quer. Há mães, pais, eu já ouvi histórias de mulheres que naquele tempo disseram assim: eu quero me casar com branco português. E trocaram a graça dos filhos na casa do quimbandeiro para conseguir um bom marido. E a mãe nesse momento está com a boca fechada a ver a desgraça dos filhos, e ela sabe o que é que ela fez. Muitos de nós, o que está por detrás da ruína da nossa família é a nossa avó, a nossa bisavó. Eu não quero trazer problema em nenhuma família, mas essa é a verdade de África. O sacrifício é o que é apresentado, o que é dado em troca do que se quer. Eu quero casar, dá o teu filho, dá a tua mulher, dá o teu primo, dá o teu dinheiro. Ok, eu vi aquele teu neto, gostei da luz dele, me dá. Isso é o que é o sacrifício. Você acha que é normal? Não, que é só obra do acaso. Numa família todos são bêbados. Numa família todos ficam loucos. Não, o que está a seguir a vida desses irmãos, que eles estão a viver situações semelhantes? Numa família nenhuma estrela brilha, todos na ruína, todos a fracassarem. Será que todos cometeram os mesmos erros na vida? Será que todos são assim tão incompetentes? Não, há algum espírito que lá atrás alguma coisa foi feita que lhe deu essa legalidade. Mas ouça, eu não quero saber se esse é o caso da tua família, se esse é o teu caso. Nesses 7 dias vai perder território, vai perder espaço, vai perder vez, vai perder voz. Quem acredita me dá um amém. Veja, o terceiro elemento é a deidade. Deidade. O que é deidade? Deidade é a entidade espiritual que se invoca naquele altar. Primeiro elemento, o sacerdote. Segundo elemento, o sacrifício. Terceiro elemento, a deidade. Por quê? Porque todo sacrifício que é feito, ele é canalizado para algo ou para alguém. Todo sacrifício que é dado, ele alimenta algo ou alguém. Então, o altar com o qual, ou quando você interage com um altar, você está fazendo o quê? Automaticamente a interagir com o Deus que é invocado naquele altar. E o quarto elemento é um elemento que chamamos de fogo. Alguém diga fogo. Eu não ouvi. Alguém diga fogo. Alguém diga fire. O quarto elemento é o elemento chamado fogo. O altar pode estar erguido. O sacrifício pode lá estar. A deidade pode estar quase a receber. Se não houver fogo, o sacrifício não sobe. É por isso que no versículo número 21, quando Deus, Juízes 6, 21, quando o Gideão falou com Deus, disse: Senhor, se és tu, espera aqui. Ele foi buscar o sacrifício, mas não havia fogo. E o anjo disse: coloca tudo sobre a pedra. E a Bíblia diz que o anjo tocou sobre a pedra e o fogo surgiu da pedra para consumir o sacrifício. Eu estou a profetizar no nome de Jesus. Vai sair fogo do altar para queimar a obra das trevas na tua vida. Vai sair fogo do altar para queimar doença, para queimar pobreza, para queimar miséria, para queimar estagnação, para queimar solteirismo, para queimar rejeição, para queimar todas as sortes de males que visitam a tua vida, a tua casa, a tua família. Vai sair fogo do altar. Veja, o que acontece quando o fogo vem? Eu quero que você entenda que quando o fogo desce, ele não queima só. O fogo expõe as coisas ocultas. Eu profetizo, nesses 7 dias, coisas ocultas vão ser expostas. Você vai começar a ter sonhos. Você vai começar a ter visões. Pessoas do nada vão começar a se levantar contra ti, a manifestar o sentimento negativo que eles têm contra ti. O fogo vai começar a incomodar pessoas que estão camufladas. Eu profetizo, assim como a palavra de Deus nos declara, não há nada oculto que não há de ser revelado. Nesses 7 dias, o fogo exponha as coisas ocultas, as obras ocultas, os sentimentos ocultos, os trabalhos ocultos. Qualquer coisa oculta contra a minha e a tua vida seja exposta nesse período. Anote aí, Atos capítulo número 28. Nós não vamos abrir por conta do tempo, mas do versículo de número 1 ao versículo número 5, a Bíblia diz que Paulo estava a ser levado para ser preso, para ser interrogado. Mas eles tiveram um problema com a embarcação e eles tiveram que atracar numa ilha chamada de Malta.
E Paulo declara que o povo de Malta recebeu-lhes com uma grande hospitalidade. De tal forma que, como estava frio e parece que chovia, eles montaram uma fogueira. Aleluia! E Paulo e os demais tripulantes sentaram-se com o povo de Malta à volta da onde? Da fogueira. E você sabe, quem já fez campismo e tudo mais, que quando você está numa fogueira, à medida que o tempo vai passando, a mesma coisa que o altar, você tem que fazer o quê? Colocar lenha. Então a Bíblia diz que Paulo pegou uma espécie de madeira, uma espécie de árvore, uma espécie de pau e colocou sobre o quê? Sobre o fogo. Veja a coisa estranha. Jesus. Eles estavam todos sentados aqui. A madeira estava aqui. Sabe o que tinha debaixo da madeira? Cobra. Mas a cobra não estava a fazer nada. Estava escondida. Estava oculta. Eles estavam a relaxar e a cobra está a relaxar com eles. Eles estão a fazer serão. A cobra estava na madeira aqui ao lado a fazer o quê? Serão com eles. É assim que está a vida de muita gente. A pobreza está escondida a relaxar contigo. Você vai na praça, ela vai contigo. A miséria está escondida, é contigo. Você faz uma viagem para Portugal, ela também vai contigo em Portugal, depois volta para aqui, Angola. A maldição está aí contigo a relaxar, à espera do dia de amanhã. A serpente à vontade na madeira, no pau. Mas a Bíblia diz que Paulo pegou do pau. Por quê? Não viu a serpente. Por quê? Porque a serpente estava escondida. Mas a Bíblia diz que ele pegou do pau e lançou o pau sobre aonde? Sobre o fogo. A Bíblia diz que assim que ele colocou o pau no fogo, a serpente mordeu a mão de Paulo. A Bíblia diz que todo mundo que estava ali começou a olhar para Paulo e falaram: meu Deus, esse camarada deve ser homicida. Por isso é que a serpente lhe mordeu. E eles estavam à espera que Paulo caísse e morresse. Que Paulo caísse e fracassasse. Porque a serpente lhe picou, porque a serpente lhe mordeu. Mas a Bíblia diz, sabe o que Paulo fez? Paulo sacudiu a mão no faia, ai. A mão no faia. A Bíblia diz que a serpente caiu no fogo, foi queimada pelo fogo, mas Paulo não sofreu dano. Paulo não foi destruído. Eu quero profetizar, nesses 7 dias, coisas ocultas vão ser reveladas. O fogo vai consumi-las, mas essas coisas não vão te destruir. Essas coisas não vão acabar contigo, não vão acabar com a tua vida, não vão acabar com o teu destino, não vão acabar com a tua missão, não vão acabar com o teu propósito, não vão acabar com a tua família. Já basta os tios que morreram, já basta os primos que foram destruídos, já basta os danos que arruinaram com a tua casa e com a tua família. Nesses 7 dias vai haver tanto fogo, que eles não vão conseguir se conter. O mal não vai conseguir se esconder. A maldição vai ter que se apresentar e ela vai ser queimada pelo fire, carbonizada pelo fire, consumida pelo fire. Mas você vai sair ileso, tua casa vai sair ilesa, tua família vai sair. Ou alguém acredita? Eu quero alguém que acredita. É assim que está a minha e a tua vida. Tem pessoas que estão à espera que você caia humilhado, que você caia envergonhado. Tem pessoas que estão à espera de ver. Veja, muitos de nós aqui, na história da nossa família, às vezes só sobraram já 12 irmãos, porque todos os outros já acabaram mal. Muitos de nós, você às vezes na família é o único que não é bêbado, você é a única que não está a se prostituir, você é o único que não é drogado, você é o único que está na casa do Senhor e na presença do Senhor, porque o histórico da tua família, o histórico da tua casa é algo que nem dá para contar. E tem pessoas que estão a dizer: quando é que ele tomba? Quando é que ele cai? Quando é que ele fracassa? Não, está quase. Por quê? Porque eles estão à espera que a picada da pobreza acabe contigo. A picada do solteirismo acabe contigo. Você sabia que nós temos familiares e amigos que se perderam no mundo do álcool por causa da pobreza, por causa dos problemas, e foram buscar refúgio no álcool? E há quem está a esperar, ok, tantos problemas que ela está a passar, tantos problemas que ele está a passar, quando é que ele fica alcoólatra? Quando é que ele fica louco? Quando é que ele fica maluco? Quando é que vamos acabar com ele como acabamos com todos da casa dele? Quando é que vamos acabar com ela? Quando é que ela cai? O que eles não sabiam é que Deus se lembrou de ti. Deus se lembrou de ti.
e te deu 7 dias para aumentar o fire. Te deu 7 dias para aumentar o fire. Te deu 7 dias para aumentar o fire. E os que estão à espera de te ver cair humilhado e envergonhado vão ficar cansados de tanto esperar, porque você não será confundido, nem será humilhado, nem será envergonhado. Como diz a palavra do Senhor, confundidos e envergonhados serão aqueles que querem, que esperam e que tramam o teu mal. Alguns sabem da maldição que está na tua família. Então, a dizer assim: foi assim que destruímos o pai dela, foi assim que destruímos o pai dele, foi isso que fizemos com a mãe. Não, quando é que isso vai se manifestar? Porque a Bíblia fala que Deus, Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração. E há sacrifícios, assim como os sacrifícios positivos podem beneficiar os nossos filhos, alguns sacrifícios negativos, eles também beneficiam os nossos filhos. É por isso que eu te disse, irmãos, não brinca. Quando fizemos o apelo, eu disse: põe as tuas crianças a sacrificarem, para eles aprenderem a trabalhar com altares. Porque veja, enquanto você não quer aprender a trabalhar com altar, o teu colega que está a tirar o teu lugar está a fazer coisas absurdas. A mulher que está a roubar o teu marido está a fazer coisas absurdas. A pessoa que destruiu a tua família, o que fez, Deus vai te revelar. Eu oro para que Deus te dê acesso. Eu oro para que Deus te revele. Eu oro para que Deus te mostre. Alguns sabem a raiz do problema, então dizem: quando é que ele tomba? Quando é que ela tomba? Não conseguimos em 2023 pela misericórdia. Alguns juraram, a Bíblia diz que houveram homens que disseram: nós não vamos comer, não vamos beber até que Paulo morra. Tem pessoas que estão a fazer juramentos. Quer dizer, ele já é o jovem, é a jovem. Eu deixei cair a avó dele. Quem é ele para eu não deixar cair? Irmãos, vão ficar cansados à espera da tua queda. Eu não sei se eu estou a falar para alguém. Vão se cansar à espera da tua vergonha. Vão se cansar à espera da tua humilhação. E eu profetizo: quando o cansaço for demais, o fogo lhes queima. O fogo os consuma. Os homens ficaram a olhar para Paulo. Sabe o que a Bíblia diz no final? Que eles olharam para Paulo e eles disseram: ei, esse homem aqui não é normal. Esse homem aqui é Deus. Ouça, vão acontecer, eu creio, por isso eu falo. Ouça, eu não só creio, na verdade eu sinto isso no meu espírito. Vão acontecer coisas tão estranhas na tua vida, que algumas pessoas que estão habituadas a ir para lugares escuros vão pensar que você foi para lugares escuros, porque era improvável que esse milagre te visitasse, era improvável que esse resultado fosse teu, era improvável que essa conquista fosse tua. Eu profetizo que é isso que Deus vai liberar para ti, é isso que Deus vai liberar para ti: milagres sobrenaturais, coisas incríveis, coisas inenarráveis, coisas inefáveis, coisas difíceis de serem descritas, promoções incomuns, elevações inigualáveis. Eu profetizo, nesses 7 dias, é isso que Deus vai liberar para a tua vida. Na verdade, veja, aqueles homens não estavam errados quando olharam para Paulo e disseram: esse é um Deus. Porque o salmista nos declara: vós sois deuses e filhos do Altíssimo. Sabe o que a Bíblia diz? No tempo de Abraão, e foi também no tempo de Salomão, pessoas para serem abençoadas, pessoas para dar certo, pessoas para terem encontro com Deus, iam ter com eles. No tempo de Samuel, Davi tem quarto. Ora no quarto: não, vamos a Ramá, vamos ao profeta, para saber se podemos ir para essa batalha. Eu estou a dizer, algumas pessoas vão olhar para as tuas vitórias, para a tua libertação, para a tua promoção, para a restauração que Deus vai fazer na tua vida. E quando eles quiserem dar certo, eles vão ter que te perguntar: como é que você sai num ano de um emprego para outro, de um emprego para outro, de um emprego para outro?
Como é que a tua empresa produz assim? Como é que o teu relacionamento tem essa paz toda? Como é que os teus negócios dão certo com essa facilidade? Como é que você está sempre a ser promovido? Como é que você está sempre a ter aumento salarial? Como é que a tua saúde nunca é afetada? Eu profetizo, você vai ser um instituto de procura de respostas. Quando homens quiserem entender certos caminhos, é contigo que eles virão ter. Quando homens quiserem alcançar determinados resultados, é a ti que eles vão procurar. Eu declaro, na tua casa, na tua família, no teu local de trabalho, você vai ser voz. Você vai ser voz. Você vai ser voz. Você vai ser voz. Você vai ser. Shaladoro badagaha. Lekatiba rabazondo rokobala badagala. Quando lidamos com o altar, lidamos com Deus daquele altar. O Deus que estamos a lidar é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se não falhou na vida de Abraão, mesmo Abraão crendo contra a esperança, eu estou a profetizar, não vai falhar na tua vida. Se não falhou na situação de Abraão, não vai falhar na tua situação. Se não falhou no processo de Abraão, não vai falhar no teu processo. Se não falhou na causa de Abraão, não vai falhar na tua causa. Se não falhou na causa de Sara, na causa de Ana, na causa de Ruth, na causa de Naomi e de Rebeca, não vai falhar na tua causa. Se não falhou na situação deles, não vai falhar na tua situação, porque a Bíblia nos assegura e nos declara: Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. Oh, o Deus que Abraão invocou no altar é o Deus que nós estamos a buscar, porque quando lidamos com o altar, não estamos a lidar com a estrutura física, estamos a lidar com o que dá sustento à estrutura física. Quando lidamos com um altar, não estamos a lidar com a pedra, não. Não estamos a lidar com a madeira, não. Nós estamos a lidar com a voz que responde quando se clama aquela... É essa voz, o Deus conhecido como o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o nosso Deus também. Jesus foi sacrifício na cruz, a cruz foi o altar, e Deus respondeu o sacrifício de Jesus na cruz, trazendo salvação para mim e para ti. Deus vai responder o teu sacrifício, a tua entrega, a tua fé, a tua motivação, a tua consagração, a tua dedicação. Coloque sempre, vamos orar. Jesus. Maladorobo sanda regabaha. Mariko shalamanagadaha. Lekadiga lamana makora balabalaha. Ribroze de gabalabara sotora babababa. Hoje é segunda-feira, é para vos deixar cedo. Era para sair mais cedo. Vamos orar. Ai. Mas nós estamos numa jornada de quê? Sacrifício. Você chega na festa às 16, sai às 6. Se o sapato tiver apertado, descalça e fica descalço o tempo todo na festa. E quando você vai para casa, dorme, a festa não te agregou nada. Ainda fica as cordões na coluna, enxaqueca, ressaca. Aqui nós estamos a lutar, a lidar para mudar. Ouça, não só o meu e o teu destino. Por quê? Porque a maldição que o meu avô, bisavô provocou, ela chegou até nós. Quer dizer que as bênçãos que você vai conquistar e provocar, ela vai descer para os teus filhos, ela vai descer para os teus netos, ela vai descer. Ouça, é isso que nós vamos deixar de herança para a nossa descendência. Bênçãos, milagres, paz, resultados sobrenaturais. Esse sacrifício não vai ser em vão. Diga: meu pai, meu pai. Meu pai, meu pai. Nessa noite, em nome de Jesus, a tua palavra declara que tu és martelo que destrói e fogo que queima. Nós oramos em nome de Jesus, que o teu martelo, Senhor, destrua, quebra, despedaça, arrasa, esmiuça todo o altar das trevas, toda a obra da inveja, toda a conspiração satânica,
toda conspiração demoníaca, toda obra da feitiçaria, movida contra a minha casa, movida contra a minha vida, movida contra a minha família, e que o teu fogo desça e queima, e que o teu fogo desça e consuma, e que o teu fogo desça e carboniza. Levanta a tua voz e comece a orar. Libra gata 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 gata. Ora Deus para quebrar. Libra gata gata gata. Libro Ora Deus para quebrar. Ora Deus para destruir altares satânicos, sacrifícios satânicos, oferendas satânicas, a obra da bruxaria que atrasa a tua casa, a tua família, a tua vida. Peça a Deus para destruir. 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 E o fogo para queimar. O fogo para queimar. Ora, 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 ora. Seja destruído hoje. Libra canta la rababa. Libro shaka la rababa. Ali gadigadaya. Lebro shaka la rabadia. Lika la bagadaya. Lebro shaka la rababa. Lebro shia la rabadia. Libra comando. Peça a Deus para quebrar. E o fogo para queimar. Xalarozondoroca. Maricobaha. Em nome de Jesus. Veja, a razão pela qual Deus mandou destruir o altar de Baal é porque o altar de Baal era o atraso da família, da casa e do povo de Gideão. Enquanto a raiz do atraso não se quebrasse, o atraso haveria de continuar. Veja, quando Paulo, a cobra mordeu-lhe, a Bíblia diz que ele lançou a cobra para o fogo. No mundo espiritual, cobra representa conspiração. Cobra representa, veja, se você está toda hora a sonhar, até imagens de cobra, não fique preocupado ou com medo. Pode ser uma chamada de atenção da parte de Deus para prestar atenção a algo. Porque pode existir uma confusão até a vir contra ti. Pode ter uma conspiração contra ti ou contra alguém ligado a ti. E pode existir uma obra da bruxaria ou da feitiçaria. E se você for ler a história, você vai ver que o que estava a acontecer com Paulo era o quê? Havia uma conspiração para se julgar, condenar e aprisionar Paulo. Então, quando você vê sonhos, imagens, toda hora, cobra, ou é confusão, ou é conspiração, ou Deus está a dizer que há uma obra das trevas, uma obra da bruxaria, uma obra da feitiçaria, a ser feita contra ti, ou contra alguém ligado a ti, ou algo que já foi feito há algum tempo atrás, e essa é uma estação do ciclo, que aquilo quer ganhar espaço e quer ganhar voz. Você vai orar no nome de Jesus. Senhor, qualquer coisa a condicionar as minhas conquistas, a impedir resultados na minha vida, a impedir velocidade na minha caminhada. Você já viu o que aconteceu? Eles quebraram logo o altar, ele fez o apelo e todo mundo veio se alistar. Quer dizer que aí tinha homens e nunca ninguém pensou em ser soldado. Mas quando a raiz da limitação que se quebrou, tudo se quebrou. Vitória veio, conquista veio, testemunho veio, alegria veio, prosperidade veio. Diga comigo, meu pai, meu pai. Meu pai, meu pai. Eu declaro nessa noite. Eu declaro nessa noite. Todo altar das trevas. Todo altar das trevas. Todo altar satânico. Todo altar satânico. Toda obra das trevas. Toda obra das trevas. Toda obra da bruxaria. Toda obra da bruxaria. Toda obra da feitiçaria. Toda obra da feitiçaria. A condicionar os meus resultados. Os meus resultados. As minhas conquistas. As minhas conquistas. As minhas vitórias. As minhas vitórias. Nessa noite. Nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro agora. Seja agora. Quebrada. Seja quebrada. Destruída. Altar da casa do meu pai. Altar da casa altar do meu pai. Da casa da minha mãe. Altar da casa da a minha limitar mãe. A minha vida. A Nessa vida. Noite. Nessa noite. Seja quebrado. Seja destruído. Destruído. E o fogo de Deus desça. De Deus desça. E queima.
Levanta a tua voz e comece a orar. Ora, ora, igreja, ora. Ora. É tudo ou nada. É pela tua vida. Tenha uma revolta de como as coisas estão. Ora para que haja uma mudança de quadro. Quebra, quebra, quebra. O altar da casa da minha mãe, o altar da casa do meu pai, que está a afetar negativamente a minha vida. Altares, obras satânicas, a trazerem estagnação, a trazerem atraso, a trazerem limitação, a trazerem retrocesso, a trazerem impedimentos e bloqueios. Nós estamos a quebrar agora, nós destruímos agora. Pelo martelo de Deus, se quebra, se quebra, se quebra. E o fogo queima, e o fogo queima, e o fogo queima, e o fogo queima. O que está a impedir progresso, qualquer coisa a impedir progresso na minha vida, qualquer coisa a impedir progresso na minha vida, seja quebrado, quebrado, quebrado. Queima, queima, queima. Destrua, destrua, destrua. Destrua forças negativas a trazer estagnação. Destrua. Fogo queima, fogo queima, fogo queima, fogo queima, fogo queima, fogo queima. Em nome de Jesus. Veja, quando o pastor falou sobre conspiração, nem toda conspiração é movida pelo homem. O inferno pode conspirar para a destruição de alguém. O inferno pode conspirar contra o propósito de alguém. O inferno pode conspirar contra o destino de alguém. Mas sabe o que é que o inferno não sabe? Que Deus te trouxe esses 7 dias para aumentar o teu fire. A conspiração não vai dar certo. A conspiração não vai proceder. A conspiração não vai prosperar. Amém. Diga: meu pai, meu pai, nessa noite, em nome de Jesus, toda obra das trevas, obra da bruxaria, obra da feitiçaria, espírito de confusão, conspiração satânica, conspiração satânica, conspiração demoníaca, contra a minha vida, contra o meu destino, contra o meu propósito, contra a minha estrela, contra a minha graça, contra a minha luz, contra a minha casa, contra a minha família. Eu comando agora. Receba fogo, receba fogo, receba fogo. Fogo queima, fogo queima, fogo queima, fogo queima, fogo queima, fogo queima. Levanta a tua voz e ora. Não vai prosperar contra mim. Não vai prosperar contra os meus negócios. Não vai prosperar contra as minhas finanças. Não vai prosperar contra a minha saúde. Não vai prosperar contra a minha casa. É agora ou nunca. É tudo ou nada. Não vai prosperar contra a igreja. Não vai prosperar contra a minha família. Não vai. Fogo queima. Queima, 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 queima. Queima, 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 queima. Em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu declaro nesse primeiro dia, assim como Gideão, após quebrar o altar, as coisas começaram a mudar. Eu profetizo, a partir dessa noite, as coisas comecem a mudar na vida do teu povo. Amém. As coisas comecem a mudar a partir dessa noite. Amém. As evidências sejam melhores. Amém. As evidências sejam diferentes. Amém. Eu libero vitória para a vida do teu povo. Amém. Eu libero conquistas para a vida do teu povo. Amém. Eu libero aceleração. Amém. Eu libero velocidade. Amém. A estagnação caiu. Amém. O insucesso caiu. Amém. O atraso caiu. Amém. Os limites foram quebrados. Amém. Haja velocidade agora. Amém. Pai, eu profetizo. Tu disseste a Gideão: Gideão, eu vou diminuir o número de soldados
Porque no final o que tu querias, Senhor, é que o que fosse feito gerasse testemunhos para ti. Pai, eu profetizo nessa noite que o que vais fazer na vida de cada um deles vai gerar glória para o teu nome. Amém. Aleluias para o teu nome. Amém. Testemunho para o teu nome. Amém. O que vais fazer em cada vida, em cada casa, em cada história, em cada família, vai fazer com que os homens confessem e saibam que existe um Deus na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Alguém dá um amém bem forte e celebra o Rei da Glória. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia. Está feito no nome de Jesus, amém? Hoje é só o primeiro dia, não podemos esticar muito, amém? Bem rápido, prepara o seu dízimo, prepara a sua oferta. Isso. Você veio hoje, pegou alguns inputs, leve esses inputs. 23 horas eu estarei online, amém? Na minha página do Instagram, amém? 23 horas eu estarei online na minha página do Instagram. Vamos ter aí sensivelmente 40 minutos. Eu vou fazer uma breve ministração e depois vamos continuar a orar, amém? Vai ser um período que para aqueles que estão a fazer o jejum, aqueles que são da casa, vão usar desse período para também fazer a abertura do seu jejum, porque essa é a nossa estação de sacrifício, amém? Essa é a nossa estação de sacrificar, amém? Então, se você puder, junte-se a nós, não durma, junte-se a nós, ore conosco, sacrifique conosco. Deus vai fazer graça na sua vida no nome de Jesus, amém? Aqueles que vão assistir, eu já peço que você faça já uma lista, quem você vai marcar, porque eu vou pedir para você mandar como é que chama, o link, o aviãozinho para todos os contatos do teu Instagram. Eles é que sabem, eles vão ficar chateados, mas eles vão ter que receber. Aleluia. Então, de segunda a sábado, acho que essa é a nossa meta. Vamos fazer de tudo para sempre, às 23 horas, a gente estar aí online, 30, 40 minutos, 1 hora, ministração, pregação, e do outro lado, por favor, não fica com o telefone assim, queima, pai, queima. Também não estou a pedir para fazer barulho, porque em casa podem estar a dormir, amém? Mas pelo menos sente-se, amém? Pelo menos, se possível for, fique sentado, porque vai ser oração, amém? Fique sentado ali na beira da cama, no sofá. Não vou pedir para você gritar, às vezes, por conta da casa ou da família, mas faça parte da jornada e vamos fazer essa nossa corrente de fé em nome de Jesus. O meu Instagram é Elcio Rangel, amém? Quem não segue, já siga. Quem segue, continue seguindo. Deus abençoe a todos. Você que tem seu dízimo, a sua oferta.